Sabe o que eu tenho dito aqui nesses 32 anos de missão da fé? Daquela porta para cá tem uma exigência. E a exigência não é do pastor Paulo Miranda, a exigência é de Deus. E sabe qual é a exigência? Que você tão somente creia. Não adianta você entrar daquela porta para cá se você não crê que Ele é vivo, se você não crê que Ele faz, porque aí a sua noite termina se tornando em vão. Mas se você crê, não importa o impossível da tua vida, Ele vai tornar possível. Eu quero abrir a Bíblia com você. Abra sua Bíblia, abra. Livro de Juízes. É o 7º livro da Bíblia, depois de Josué. Livro de Juízes. Depois de Josué está o livro de Juízes. Capítulo 6. Capítulo é esse número maior, para você que está iniciando aí a caminhada na fé. Juízes, capítulo 6, nós vamos lá para o versículo 15. Vamos lá? Quem já encontrou aí, diga amém. Amém. Capítulo 6, versículo 15. Versículo é aquele númerozinho pequenininho da sua Bíblia. Tá bom? Pastor, eu não tenho Bíblia. Então me ouça. Diz assim, ó. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não aparte, até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. Amém. Pronto, só até aí tá bom, dá para a gente entender essa pequena explanação. Feche sua Bíblia, use essas mãos lindas com 5 dedos, isso, glorifique a Jesus. Eu quero a sua atenção para cá, vou tentar resumir o mais rápido possível. Sei que está bastante quente, sei que muitos aqui estão bem cansados, assim como eu, mas eu preciso trazer uma pequena explanação esta noite. A palavra lida fala de um homem chamado Gideão. A Bíblia diz que Israel estava numa escravidão, preso pelo adversário. E Deus então aparece para esse jovem chamado Gideão, e diz a ele: eis que eu te escolhi para que tu liberte Israel dessa escravidão. Olhe para mim. A Bíblia diz que quando a mensagem lida, diz que quando Gideão recebe a presença do anjo, e o anjo fala isso a ele, entrega ou chama para essa missão, a Bíblia diz que Gideão temeu. E por que ele temeu? Porque a família dele era mais pobre em Israel, era a menor. Quem está me entendendo até aqui? Olhe para mim, hoje Deus tem uma palavra diferente para você. Pelo que eu pude entender no que eu li aqui, no que eu vou explanar, Deus quer que você entenda uma coisa aqui hoje. Ele é com você. Não importa se você é o mais fraquinho, não importa se você é o mais pobre, não importa se você é o menor, sabe o que importa? É se o Senhor verdadeiramente for contigo. E a Bíblia diz que Gideão teme quando o anjo do Senhor aparece e diz a ele, e dá a ele essa missão. Teme de uma maneira tão assustadora, que ele chega a dizer: eu não tenho como.
Libertar Israel, não tenho como. Eu sou o menor da minha família, a minha família é a mais pobre. Porém o Senhor diz para ele: eu serei contigo. Eu vou repetir porque você não entendeu. Porém o Senhor disse para ele: eu serei contigo. Olha o que Deus me mandou trazer aqui esta noite. Eu sei que tem pessoas aqui que têm se achado um Zé Ninguém. Eu sei que tem pessoas aqui que têm se achado o menor da sua casa, o mais fraco, o mais derrotado. Mas deixa eu te dizer, o Senhor é contigo. O Senhor te escolheu. O Senhor tem um propósito na tua vida. E Ele vai cumprir este propósito, Ele vai tornar isto real. E é o que Ele diz para Gedeão, Ele diz: Gedeão, eu serei contigo, eu serei contigo. E tu vai destruir esse adversário, esse exército todinho, como um só homem. Tu vai destruir ele, Gedeão, como se fosse um só homem, por um motivo: eu serei contigo. Vira para a pessoa do lado para ver se ele entende melhor. Diga para ele: não temas. Repete aí para ele, diga assim: não temas. Pastor Paulo Miranda, o que eu não tenho que temer? Não temas os ataques do diabo. Não temas os ataques do teu inimigo. Não temas a afronta desse exército, seja ele qual for que está vindo sobre a sua vida. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E a Bíblia diz que então Gedeão, para selar aquela promessa de que o Senhor verdadeiramente seria com ele, a Bíblia diz que Gedeão olha para ele e diz: então fica aqui, que eu vou preparar o meu presente para te trazer, para que eu saiba, olhe, para que eu saiba que verdadeiramente tu és comigo. Vira para a pessoa de novo, para me encerrar a mensagem, fala para ele: o Senhor é contigo. Não temas, diga: não temas. Sabe, olhe para mim, eu já vou fechar minha Bíblia. Olhe para mim. O maior problema de muitas pessoas é justamente aquilo que Gedeão enfrentou, quando o Senhor aparece para ele e diz: tu livrarás Israel dessa escravidão. Tu livrarás Israel das mãos dos medianitas. A maior situação de muitas pessoas é o temer. É o se achar, olhe para mim, é o se achar impotente. É o se achar incapaz de ultrapassar aquela situação, de vencer aquele problema, de dar a volta por cima daquela situação que lhe atacou. Ei, olhe para mim para você entender essa palavra. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez esteja barcado, talvez parou, talvez está pensando até em desistir da vida. Melhor seria talvez morrer, mas deixa eu te dizer, não temas. O Senhor essa noite me mandou trazer esta palavra, mandou dizer para você: Ele será contigo. Ele será contigo. E o problema, olhe para mim, a questão do tremer, do medo, eu vou mudar a palavra para você entender melhor. A questão do medo é assustadora. Por que, pastor Paulo Miranda? Porque o medo, ele tem um objetivo: ele tira as forças, ele tira a capacidade, ele tira a determinação da vida do ser humano, ele tira as qualificações que o ser humano tem consigo. Se você pegar a história bíblica, isso não aconteceu só com Gedeão, aconteceu com Moisés. Quando Deus aparece a Moisés dizendo para ele: eis que eu tenho ouvido o gemido do meu povo, eu tenho visto o sofrimento deles, e eu te apareci para que tu volte ao Egito para libertar Israel. A Bíblia diz que o medo que Moisés sentiu foi tão tremendo, que ele começa a questionar com Deus. Ele começa a dizer: peraí, eu não posso ir, Senhor, eu sou um homem de lábios pesados, eu sou gago, como que eu vou voltar para lá? Aquele povo não vai crer, Senhor, aquele povo não vai acreditar que tu me mandaste lá para libertar eles, eu não tenho como ir. E foi preciso o Senhor fazer tanta coisa para Moisés perder o medo.
Foi preciso o Senhor pegar o cajado de Moisés e virar dele uma cobra. O Senhor diz para Moisés: o que é isso aí na tua mão? Ele diz: é um cajado, é uma vara. Então joga no chão. E ele jogou no chão e virou uma cobra, e Moisés pula. E Deus diz para ele: agora pega pelo rabo. E ele pegou, e quando pegou, a cobra virou no cajado de novo. Mas o medo ainda estava sobre Moisés. Deus olha para ele e diz: levanta a mão. E ele levanta a mão. Deus diz: agora bota a tua mão no peito. E ele botou a mão no peito e tira. Quando ele tirou, a mão dele estava leprosa. E Deus diz para ele: pega essa mão e bota de novo no peito. E ele pega a mão, botou no peito, e a lepra havia desaparecido. E Deus disse a Moisés: eu serei contigo. Eu serei contigo. É porque eu fiz de tudo para resumir a mensagem, mas se nós fôssemos ler aqui, nós ia ver o que é o medo. Olhe para mim. O medo é algo que destrói sonhos, que destrói força, que destrói objetivo, que destrói capacidade. E esta mensagem desta noite é para quebrar medo na tua vida. E só existe um meio de se quebrar o medo, quando nós adquirimos a convicção de que o Senhor é conosco na nossa caminhada. Quantos cristãos estão precisando aprender isso? A quebrar o seu medo. Quantos? Milhares, não é um nem dois não, milhares. Milhares de cristãos vivem debaixo de medo. Se eu parar de tomar esse remédio, eu morro. Não, se eu não fizer esse exame, eu morro. Não dou conta de comprar esse sapato, não, esse sapato é para rico. Não dou conta de comprar essa saia bonita, não, essa saia aí é para milionária. Quantos cristãos estão debaixo de medo por um problema? A falta da convicção de que Deus é com ele. E se Deus é com ele, o que vai te faltar? Nada. Se Deus é com você, o que vai resistir na tua frente? Nada. Olha, é como eu disse, eu fiz questão de subir para trazer uma mensagem curtinha. Mas uma das primeiras coisas que Deus fez com Josué, quando chamou para assumir o lugar de Moisés, foi quebrar o medo dele. Uma das primeiras coisas que Deus fez com Josué, quando Deus chamou Josué para assumir o lugar de Moisés, foi quebrar o medo dele. Como? Dizendo para ele: olha, onde pisar a planta do teu pé eu te darei. Nenhum inimigo, Josué, irá prevalecer na tua frente. Aquele que se levantar vai cair. Por um motivo, Josué: eu serei contigo como eu fui com Moisés. E aí Deus olha para Josué e diz: tem mais, Josué, seja forte. Seja corajoso. Isso é, não deixe o medo comandar a sua vida. Não deixe o medo dar ordem para você. Pelo contrário, vença o medo. Supere o medo. Ultrapasse o medo. Vença o medo. Passe por cima do medo. Eu sei que tem pessoas aqui essa noite que estão precisando ouvir essa palavra. Estão presos. E não é pelo diabo não, estão presos pelo medo. Tem que tomar uma decisão e fica: será que vai dar certo? Ah, mas do jeito que nós estamos vivendo, já tem 25 anos, está dando certo. E se casar vai dar certo? É ou não é? É ou não é? Tem um monte aqui assim. Não, viver amigado é melhor, pelo menos a gente briga, mas está bem. É um monte. Não, esse negócio de casar, se casar, peraí, tem que dar um passo lá, tem que ir lá, tem que subir um elevador de 3 andares e sobe solteiro e desce já casado. Quantos estão sofrendo por causa do medo? Tem que enfrentar essa fila aí para fazer aquele teste lá. E aí, como é que foi o teste? Rapaz, difícil, Deus me livre, não vou não. O medo. O medo tem roubado a força, o medo tem roubado a determinação, o medo tem roubado a capacidade de pessoas que estão aqui dentro.
Não, se eu der essa moedinha aqui para ajudar na casa de Deus, vai faltar. Não, isso aqui é para o pão de amanhã. Eu estava ouvindo um vídeo que me mandaram sobre prosperidade. E eu louvei, olha, eu glorifiquei uma realidade. Infelizmente, 99,9%, não só de cristão, mas o que mais dói é de cristão, porque o cristão, ele é conhecedor da Bíblia, ele é leitor da Bíblia, tem sofrido na área financeira. Estou mentindo aqui? Estou nada. E sabe por que tem sofrido? Porque não tem crido nas promessas que estão dentro dessa palavra aqui. Não tem crido. Essa palavra está cheia de promessas sobre a área financeira da vida do ser humano, seja ele cristão ou não. Está cheia de promessa. Na verdade, eu vou até mudar o nome promessa. Está cheia de regras. Vou mudar para regras, para você entender melhor. Qual é a primeira regra de Deus sobre questão de contribuir na casa de Deus? Sabe qual é a primeira regra? Mediante o que você semeia, você vai colher. E sabe por que o cristão está sofrendo na questão financeira? Por essa questão. Ele às vezes até leu, mas o medo não deixa ele pôr em prática. O medo não deixa ele acreditar que aquilo é real e que se ele fizer, vai acontecer na vida dele. O medo tem roubado, tem sido o maior ladrão na área financeira de milhares de cristãos. Estão sofrendo, padecendo. Não tem coragem de desafiar Deus. Está aqui a Bíblia manda nós desafiarmos. Ana fez um dos maiores desafios. Alguns pregadores dizem que o desafio de Ana foi até um desafio de tolo. Porque disse a Deus, Senhor, se tu me der um filho, quando ele desmamar eu vou te dar. Não foi desafio de tolo. O maior sofrimento de Ana era ser humilhada pela sua serva, a empregada. A segunda mulher que tinha muitos filhos, ela era empregada de Ana. Ela era serva. E ela todos os dias humilhava Ana. Já pensou você trabalhar numa empresa e todo dia ser humilhado pelo patrão? Ou você ser o patrão da empresa e todo dia ser humilhado pelo aquele funcionário? Desespero de Ana foi tão imenso. E quando ela descobre que podia desafiar o próprio Deus com um ato de voto, ela fez. Ela disse, se tu me tirar desse sofrimento, se tu quebrar essa humilhação minha, Deus. Olha a ousadia de Ana. Quando esse menino nascer, eu vou te dar ele. Quando ele desmamar, eu vou entregar ele para ti. Infelizmente a história só fala desse desafio, mas dali para frente a história não fala. Mas dali para frente diz os estudiosos que nunca mais Penina humilhou Ana. A humilhação de Ana foi arrebentada, foi destruída, foi quebrada. E Penina voltou à posição de serva e Ana voltou à posição de dona. Isso é de esposa. Vence esse medo que tem impedido de você chegar onde você quer chegar. Vence esse medo que tem impedido de você tomar as decisões que você sabe que precisa tomar.